né? E a gente acha que o erro foi Dalila, foi ele se envolver com uma filisteia, aquela coisa toda, mas tem coisas antes aí, né? Isso só foi tudo um somatório. Então, lá em Juízes capítulo 14, verso 1 ao 9, vai dizer assim: Desceu Sansão a Tinate, e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Então, foi para casa e informou ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai para que seja minha mulher. Verso 3. Seu pai e sua mãe, porém, lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos seus irmãos, nem entre todo o povo, para que vós tomais mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe sabiam que isso vinha do Senhor. Não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Verso 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tinate. E chegando às vinhas de Tinate, eis que um filhote de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal modo se apossou dele, e ele o rasgou de alto a baixo, como que rasgasse um cabrito, sem ter nada em sua mão. Porém, nem seu pai e nem sua mãe deu a conhecimento desse fato. Desceu, falou àquela mulher, e ele foi agradável aos olhos. Depois de alguns dias, ele voltou para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Tomou o mel nas mãos e foi andando, comendo dele. Chegando ao seu pai e a sua mãe, ofereceu a eles, e também comeram. Porém, não se fez saber que tomara o mel do corpo do leão. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, que o Senhor, nesta manhã, Jesus, possa falar aos nossos corações, Jesus. Que nessa manhã, meu Pai, o Senhor possa, Jesus Cristo, manifestar a Tua presença, meu Pai, sobre esta palavra, Jesus, nos abrindo o entendimento, Senhor, para que assim possamos, meu Pai, sair desse lugar, Jesus Cristo, ó Deus, entendendo, Jesus, o preço da honra, meu Pai. Entendendo, Jesus Cristo, que nós aqui fomos, que cada um de nós, meu Pai, fomos separados, Senhor Jesus Cristo, ó Deus, como Senhor Jesus Cristo Santo, Senhor. Separados, Jesus, para viver um evangelho, separados para viver algo diferente em Ti, Jesus. Ó, meu Pai, nós fomos, meu Pai, elevados, Jesus Cristo, tirados, Jesus Cristo, desse mundo, meu Pai, e agora, Jesus, agora nesse caminho, meu Pai, queremos, Senhor, traçar sem desonra, Jesus. Pois queremos honrar o Teu nome, Jesus, em cada passo, em cada olhar, em cada pensamento, em cada gesto, Senhor. E, ó Deus, os seus filhos estão aqui nessa manhã se consagrando, Pai. E, ó Deus, passamos por um período de jejum e oração, Jesus. Mas, meu Pai, queremos permanecer, Senhor. Ó Deus, diante de Ti, te honrando, Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês entendessem que Sansão era nazireu. E a vida de Sansão virou um inferno depois desse simples ato de comer dessa cambuca, desse mel que estava dentro do corpo desse leão. Sansão, ele se apaixona por uma moça lá de Timate. Todo mundo entendeu aqui. Casa-se com ela, e quando ele chega em casa para a lua de mel, essa mulher ela foi dada ao seu melhor amigo. Olha que coisa terrível. Imagina, Bel, você casando, e aí depois você chega em casa, vai lá, seu marido foi dado para sua melhor amiga. Então, vamos tentar imaginar esse cenário terrível da vida de Sansão. Então, Sansão se casou com uma filisteia, e chegando lá, depois de se casado, essa mulher foi dada ao seu melhor amigo. Sansão sai revoltado e incendeia todo um vilarejo, incendeia toda a plantação dos filisteus. E na sua revolta, ele vai para Gaza, e na sua revolta, ele vai para a casa de uma prostituta em Gaza. Então é interessante que vocês depois leiam a história de Sansão, ela é bem curtinha, mas é espetacular. Depois ele se encanta por Dalila, tá? Só estou fazendo um resumo rápido.
ele vai para Gaza, ele vai para casa dessa prostituta, e depois dessa revolta, depois ele ter ido lá, como nós lemos aqui, ele se encanta por uma mulher filisteia, ele vai lá nesse encontro, ele acha graça sobre essa mulher, se casa com essa mulher, e depois, quando ele volta lá, uma semana depois, alguma coisa assim, essa mulher foi dada ao seu amigo. Ele pega e ele sai dali, né? Ele vai para Gaza, e nessa cidade ele lá encontra Dalila, né? Que foi também algo bem destruidor para a sua vida. Depois ele se encanta por Dalila, e o resultado desse desenvolvimento nós conhecemos. Eu gostaria que vocês entendessem que a tragédia de Sansão, irmãos, não foi quando ele iria se casar com essa filisteia. A tragédia de Sansão não foi ali, quando ele imaginava assim, vou me casar com essa filisteia, porque lá no versículo 4 vai dizer o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois o Senhor buscava algo contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, assim, era da vontade, sim, do Senhor que Sansão se casasse com aquela filisteia. Então, a tragédia de Sansão não está ali nesse ato. A tragédia de Sansão, irmãos, não começou quando a mulher dele foi dada para o outro colega. Porque o Senhor havia algo, o Senhor queria traçar algo contra os filisteus para poder acabar com esse povo que escravizava Israel. Então a tragédia de Sansão não foi ali também quando essa mulher foi dada para o seu amigo. A tragédia de Sansão também não foi Dalila. A tragédia de Sansão não foi a prostituta de Gaza, irmãos. A tragédia de Sansão foi o mel. Simplesmente o mel. A tragédia de Sansão, gostaria que vocês entendessem exatamente aqui, que não foi Dalila, não foi essa mulher, não foi a prostituta, não foi nada disso. A tragédia de Sansão foi o mel. Por quê? Porque Sansão era nazireu. E o que significa nazireu? Nazireu significa separado, significa consagrado, significa escolhido, significa exclusivo. O que significa ser cristão? Separado, significa escolhido, significa exclusivo e significa consagrado. E assim como um Sansão, um nazireu, que viveu dentro de uma doutrina, sabendo que não podia tocar em morto, que não podia cortar o seu cabelo, ele que viveu um nazireado, e viu um nazireado, e não podia tocar nessas coisas, né? O pecado dele foi o mel. E assim como nós, irmãos, né? O pecado ele tem sabor de mel. O pecado ele é gostoso. O pecado ele é atraente. A lei dizia que o nazireu não podia cortar o seu cabelo. A lei do nazireado também dizia que ele não podia beber de bebida forte. E a lei dizia que o nazireu também não podia tocar em carne morta. Subindo para Timnate, os pais de Sansão vão na frente de Sansão. E Sansão vem logo atrás e vem um filhote de leão. E Sansão vai lá e rasga, mata esse filhote. E arrasta esse filhote, irmãos, para fora da estrada. E seus pais não ficaram sabendo desse fato. E aqui eu coloquei uma frase bem impactante, porque assim, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós escondemos. Você precisa ter cuidado com aquilo que você esconde. O filhote veio, Sansão possivelmente estava bem atrás dos seus pais estavam na frente, o leão vem e ruge, ele mata aquele bicho, arrasta para fora da estrada, e seus pais não ficam sabendo. Então, irmãos, cuidado com aquilo que vocês estão escondendo da sua liderança. Cuidado com aquilo que vocês escondendo ou tentando esconder do Senhor. Porque o pecado ele começa já aí. Quando você não tem transparência na sua vida. Passa uma semana em Timnate e volta pela mesma estrada. Sansão ele volta pela mesma estrada. Na volta ele lembra desse filhote de leão, irmãos. E a Bíblia diz que ele deixou os pais seguirem novamente na frente. E foi ao encontro desse leão. Da carcaça desse leão. E a Bíblia diz que as abelhas já tinham feito mel ali naquele lugar. E Sansão ele vai lá,
acha agradável os olhos aquele mel, mete a mão e come. Não satisfeito com isso, ele leva ainda para os seus pais comerem, sem os pais saberem a origem desta comida. Sem seus pais saberem a origem do que está sendo apresentado para eles. Se ele não podia tocar em carne morta, irmão, quanto mais comer algo dentro de um bicho morto. Irmãos, cuidado com aquilo que nós escondemos da nossa liderança, ou dos nossos pais, ou daqueles que estão por cima de nós. E é interessante que, um tempo atrás, algum período atrás, eu ainda não era pastor, e aí sempre tinha uma pessoa ou outra que gostava de jogar na loteria. Gostava de jogar na loteria, mas não queria que o pastor soubesse. Ele falava assim, se eu ganhar na loteria, eu vou abençoar tanta igreja, eu vou abençoar tanta igreja. Oferecendo carne morta, oferecendo comida morta para os sacerdotes que estão sobre a sua vida. E muitas das vezes, irmãos, nós fazemos exatamente isso. Nós buscamos alguns artifícios para dentro da casa do Senhor e queremos apresentar. Para cá, podemos fazer isso aqui, pastor, podemos fazer isso outro. Eu posso fazer isso dentro da minha casa, levando comida estragada, de bicho morto para dentro da sua casa. Por mais que o sabor seja saboroso, tem um saborzinho de mel, Sabe que o mel é maravilhoso. Mas é de carne morta, é de carne estragada. E a Bíblia vai dizer ainda mais, vai dizer que Sansão ainda levou mel para os seus pais para que eles comessem. Por que ele escondeu essa informação? E aqui foi a questão onde eu fui estudar exatamente essa questão do mel. Por que Sansão escondeu essa informação dos seus pais? Sabe por quê? Porque, irmãos, a lei do nazireado dizia em Levítico 25 que se um nazireu tocasse em carne morta, ele precisaria ir até o sacerdote. O sacerdote iria fazer o quê? Raspar a sua cabeça. O sacerdote, ele pegaria esse cabelo, botaria no fogo e queimaria. E o seu nazireado seria perdido e ele teria que começar do zero. Olha que interessante. A lei do nazireado dizia assim, que se o nazireu pecasse de tal forma, ele teria o seu cabelo cortado, ele teria seu cabelo queimado e ele teria que começar do zero. E aí eu entendi por que ele escondeu essa informação dos seus pais. Porque o nazireu não podia cortar o cabelo. A força dele estava no cabelo, não. A força dele estava na obediência. A força de Sansão estava na promessa que Deus fez sobre a vida da família dele. E ele pensar que teria que começar do zero, seria muito triste para ele. E Deus nessa manhã está falando para você assim, temos que começar do zero. Temos que começar do zero, irmãos. Sansão não queria começar do zero. Por isso ele não disse ao seu pai e à sua mãe. Pois se ele tivesse falado ao seu pai diria assim, vamos voltar. Vamos até o sacerdote. Vamos confessar. Vamos confessar. Volta, meu filho. Onde foi que você errou? Aonde foi que você parou? Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você perdeu a unção que Deus te deu? O pai falaria assim. E o pai ali é a representação de liderança para Sansão. Porque Sansão era um cara extremamente forte. Sansão, ele não precisava obedecer a ninguém. Somente a Deus e ao seu pai. E a referência de líder dele era o seu pai, e ele esconde isso da sua liderança. Pois a liderança fala assim, volta. Pode ler o texto, irmãos.
Toda a tragédia de Sansão começa depois desse mel. Se a gente for pegar o texto, lá do verso 14, lá aqui na minha Bíblia é bem detalhada. No capítulo 13, verso 24, não precisa abrir a Bíblia, falar assim, ó, o nascimento de Sansão. Aí vem o capítulo 14, o primeiro amor de Sansão. E aí vem vindo. Então a primeira tragédia de Sansão, irmãos, começou depois do mel. O mel é doce, pastor, mas é de carne podre. Esse namoro é bacana, mas é de carne podre. Esse trabalho é legal, mas é de carne podre. Esse relacionamento é gostoso. Eu gosto da amizade dessa pessoa, mas é de carne podre. E precisamos, irmãos, reconhecer exatamente onde nós caímos. Qual foi o primeiro ato dos filisteus a aprender Sansão, irmãos? Qual foi o primeiro ato de Sansão? Você sabe? Alguém sabe? Você sabe? Qual foi o primeiro ato quando os filisteus aprenderam Sansão? Cortar o cabelo. O que o sacerdote faria se ele tivesse confessado? Ele cortado o cabelo. Fizeram com ele o que ele não queria que o sacerdote fizesse. Raspasse a cabeça. Irmãos, entenda que aquilo que não aceitamos viver diante de Deus, aquilo que não aceitamos viver diante daquele que Deus estabeleceu como autoridade sobre as nossas vidas, nós corremos o risco de viver nas mãos dos nossos adversários. Aquilo que você não está disposto a viver diante do Senhor, corre um grande risco de você correr diante dos seus adversários. E o risco de você correr diante dos seus adversários, irmãos, é que a queda é muito maior. Precisamos, irmãos, começar do zero. Sansão teve uma segunda chance, porém teve que passar pela tragédia que, se ele tivesse corrido antes, não teria passado. Deus está te chamando para você correr antes da queda, para que você não venha passar aquilo que o Senhor vai fazer você passar, mas com amor, com carinho, com cuidado. E é interessante essa frase, irmãos. Aquilo que não aceitamos ver diante de Deus, corremos o risco de viver nas mãos dos nossos adversários. Então, irmãos, está na hora de voltar, correr, confessar aquilo que vocês têm escondido. Apresente ao Senhor, apresente a sua liderança, raspe o cabelo. Você é nazireu, você é separado, você é escolhido, você é exclusivo da mão do Senhor. Você é separado, irmãos. Está na hora de raspar o cabelo. Está na hora de jogar esse pecado no fogo. Está na hora de começar do zero. Está na hora de se consagrar e viver um novo no Senhor. Viver algo especial, espetacular, Senhor. Mas precisamos reconhecer onde nós caímos. E às vezes nós olhamos para a vida de Sansão e achamos que o pecado dele foi se envolver com uma prostituta. Foi em desobedecer os pais. Foi se envolver com Dalila. Foi escolher uma mulher de uma outra cidade. Isso tudo aplacou. Mas o primeiro pecado dele foi esconder algo diante da sua liderança, do seu Deus. Eu não sei se você já ouviu isso, irmãos, mas eu já ouvi que quando as nossas estruturas estão sendo mexidas, é o diabo que está perturbando.
Eu, na minha ignorância, na minha adolescência, eu via muito isso. Irmão, se você está vendo isso, o diabo está tocando. Comece a orar ao Senhor para que o Senhor possa repreender isso. Possivelmente vocês já escutaram também. De repente uma tragédia acontece na família, as pessoas falam assim: o diabo, você está em pecado. Tem um filme bem interessante que a Estezinha gosta de botar para ver, para me ver chorar, que é como o nome daquele filme lá, Milagres no Paraíso. É aquela mulher julgada, aquela mulher apontada, falando que o pecado... Irmãos, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Tem um dia que eu parei aqui. Na verdade, quando Deus quis tratar com Jacó, ele deslocou a coxa dele. Você vai entender. Pô, pastor, não tem nada a ver com o que você falou agora. Você vai entender. Satanás, eu não vou te atender. Cobrança. Meu Deus. Desculpa, gente. Curitiba. Alguém está tentando falar comigo. Quando Deus quis tratar com Jacó, Deus deslocou a perna, a coxa de Jacó. Deus deslocou a base, sabe? Isso aqui. Deslocou o que é firme, o que está firme. Deus deslocou as suas certezas, as suas convicções, que ele poderia andar assim. Ele agora, Jacó, ele começa a andar assim. Deslocou. O que Deus está dizendo ali era: para se relacionar comigo, Jacó, você não pode confiar na sua capacidade e nem na sua força. O que Deus estava dizendo ali era: Jacó, quem se encontra comigo, fica marcado. Deus, quando mexe na sua estrutura, não é o diabo te tocando. É Deus marcando um encontro com você. E todo encontro com Deus, Deus vai deixar a sua marca. Para Jacó foi ali a coxa. Deus nessa manhã, Ele quer marcar um encontro com você, mas Ele quer te deixar marcado. Ele quer te tocar de uma forma ainda mais forte. Porém, aquilo que não aceitamos viver diante de Deus, corremos o risco de viver nas mãos dos nossos adversários. E meu convite para você é, irmãos, hoje vivermos uma vida de Nazareno. Sansão não queria começar do zero, mas Jacó estava disposto a viver o novo e começou do zero. Ficaria uma marca na vida de Sansão? Seria uma vergonha assim. Teria o cabelo raspado, teria o cabelo tocado no fogo, começou do zero, mas não teria morrido tão jovem. Teria experimentado um milagre muito maior. E a gente vê a vida de Jacó, que Jacó experimenta milagres muito maiores. Muito maior, porque Jacó decidiu começar do zero. E depois desse encontro que Jacó teve com o anjo, e foi tocado e marcado, Jacó mudou a sua vida. Foi lá pedir perdão para quem era maior do que ele, que era seu irmão. Foi lá confessar o seu pecado. Foi lá confessar os seus erros. Ofereceu sacrifícios. Mas foi. E ele estava disposto a dizer: mesmo que eu morra, eu preciso pedir perdão. Eu preciso confessar. Meu irmão nasceu primeiro. Ele era minha liderança.
Sansão não estava disposto. Sansão não teve a sua segunda chance, mas Sansão não estava disposto. Cuide do seu nazireado, irmão. Você é separado, você foi consagrado, irmão. Você é um escolhido. Você é exclusivo de Deus. Cuide da sua vida, cuide do seu ministério, cuide da graça que Deus te deu. Eu acredito que para cada um aqui Deus deu uma promessa. Eu acredito que na vida de vocês aqui, no longo da sua vida, da sua jornada, seja do mais novo, Deus falou algo para vocês, que você seria escolhido, separado, que você seria isso, que você seria aquilo. Irmãos, cuide dessas promessas. Cuide do seu nazireado. Pois você foi separado exatamente para fazer o que Deus plantou na sua vida para você fazer. Depois disso, irmãos, que Sansão reconhece todo o seu erro, conhece todo o seu pecado, conhece todas as suas fragilidades, ele pede mais uma vez para o Senhor. E nessa mais uma vez a Bíblia vai dizer que ele matou mais filisteu com sua morte do que na sua vida. É triste, né? É triste. Uma promessa do povo de Israel que o Senhor livraria Israel dos filisteus. Mas ele poderia estar desfrutando das suas promessas, matando os filisteus. O que você quer deixar de legado para a sua vida? O que você quer deixar de legado para o seu ministério? O que você quer deixar de legado para os seus filhos? Uma vida de honra? Uma vida de desonra a Deus? Entenda, irmãos, que eu, pastor Luiz, pastor Aline, não estamos aqui para apontar o seu pecado, mas estamos aqui como sacerdotes, para que seu nazireado não seja perdido, para te conduzir ao céu, para te conduzir uma vida ministerial muito mais além do que você possa imaginar. Nós imaginamos ou nós nos vemos pequenos. Mas eu gostaria que você entendesse que o menor para Deus é o maior. O menor para Deus, essa conta de Deus é muito diferente. Porque 1 mais 1 não é 2 para Deus. Então, assim, não se acha pequeno. Não se acha que você era o menorzinho da casa e Deus não vai. Não, você foi separado, você foi excluído, você é exclusivo do Senhor para ver algo muito maior. E se você for ver os maiores pregadores, os maiores profetas, os maiores... Quem foi Pedro, irmão? Pescador. Os maiores homens da Bíblia. Quem foi Estevão? Marco, na Bíblia. Um jovem como você, 17 anos, possivelmente. Então, irmãos, cuidado com o mel. Não acho que o seu pecado maior foi você ter se envolvido, você ter se relacionado, você precisando esconder isso, não. Foi antes. Foi antes. Mas que você possa ter uma vida consagrada ao Senhor. Gostaria de orar por você, mas gostaria que você orasse, se ajoelhasse, a gente vai estar orando, mediante essa palavra que o Senhor nos trouxe, você possa entender. Que você precisa cuidar do seu nascimento.